Apocalipse 19 apresenta a vitória de Cristo sobre os inimigos dos propósitos de Deus e também do povo de Deus. Vamos lá então. Primeiro, louvor porque o pecado foi julgado. Verso 1 e 2. E depois destas coisas ouvi do céu como que uma grande voz que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, do capítulo 17, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3 e 4. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça delas sobe para todo sempre. E os 4 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém e aleluia. Então observa que o primeiro louvor de alegria é porque o pecado foi vencido, porque os inimigos foram derrotados. Segundo louvor, está no verso de número 6 em diante. Louvor porque Deus reina. Não apenas porque Ele venceu, julgou o pecado, mas porque Ele reina. Verso de número 5. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que eis, assim pequenos como grandes. Verso 6. Eu vi que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: que ela é comum em todos os idiomas do mundo. E no céu não vai ser diferente. Aleluia. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte: que você deve louvar porque o pecado foi julgado, porque é um louvor porque se aproxima o casamento de Deus com o cordeiro, ou da esposa com o cordeiro. Está vendo? Ele está dizendo que já há um louvor no céu por causa disso. E aqui na terra, a gente louva porque se aproxima o dia do casamento da igreja com Cristo. No céu já existe isso. Apocalipse 19 está dizendo, está vendo? Lá, ó. João viu isso. João viu esse louvor. E João viu a igreja arrebatada, viu. Mas ele falou que é o João, é o Joaquim? Não. Ele falou que somos salvos. Então não está falando que é o João e o Joaquim. Então está fácil para a gente ser salvo. Como é que está fácil, pastor João? É só a gente se incluir naqueles que já estão salvos. E como é que se inclui? Está lá, ó. A justiça dos santos. Roupa de salvação. E o que é essa roupa de salvação, pastor João? Olha lá, ó. Linho fino são a justiça dos santos. É viver a salvação em cima da terra, promovida por Cristo Jesus. Viver a conversão genuína, viver a genuína, os frutos do Espírito, qualidade de vida. Ele está dizendo que isso são as roupas dos santos, que permitem que eles entram lá. É isso que ele quer.
3. Louvar pelo quê, pastor? Louvar porque o pecado foi julgado. Louvar pelo quê, pastor? Porque o Senhor nosso Deus reina. E louvar pelo quê? Porque se aproxima o grande dia em que haverá maravilhoso entre Cristo e número 2. Apocalipse, capítulo de número 19, verso 11 a 16. João vê o céu aberto e uma grande, mais grande cena gloriosa. Cristo exércitos. E aqui, prepara vocês, olha que coisa linda. Primeiro, a descrição de Cristo. Como é que o texto descreve Cristo? Vamos lá? João vê o Cristo, o que Cristo é, em primeiro lugar. João vai ver o que Cristo é. Eu parei ali, ó. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se. O que ele é? Fiel e verdadeiro. Segundo, Rei dos reis. Observa a colocação, Rei dos reis. Não é reis de reis, é Rei único dos reis. Está vendo? Terceiro, Senhor dos senhores. Então o que ele é? Fiel e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas em segundo lugar, João vê o que Cristo tem. E o que ele tem? Primeiro, ele tem olhos, os seus olhos eram como chamas de fogo. Segundo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, questão de honra. Terceiro, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, por causa do julgamento, onde ele pisou largar os inimigos. Quarto, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quinto, tem um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. será que nome é esse, hein? Rei dos reis e Senhor dos senhores? Ele tem um nome que está acima de todo nome. Está vendo? Terceiro lugar, João vê o que ele faz, o que Cristo faz. No texto, o que ele faz? Olha lá, ele regerá as nações com vara de ferro. Ele vai reger as nações com vara de ferro. E um detalhe aqui, por que vara de ferro, pastor João? Porque vara de ferro é o cetro do rei. Ferro não é porque ele será tirano, não. Ferro é porque ninguém conseguirá quebrar o reinado de Cristo. Ninguém destruirá o reinado de Cristo. Por isso, cetro de ferro. É isso. Ele já tem o título de rei. Ele ainda não reina como deve ser, mas ele vai reinar no milênio, né? 2, olha lá. Ele julga e peleja com justiça. Então ele vai julgar. Bem no finalzinho, ele vai julgar as nações. Ele julga e peleja. Esse peleja aqui é a ideia de guerrear mesmo com justiça. Portanto, ele vai dar a sentença para os inimigos de Israel de forma justa. Terceiro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, capítulo de número 3, verso 15 de Gênesis. Deus falando para Satanás: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Com o quê? Com os pés. Por isso o capítulo de número 1 de Apocalipse fala que João, quando olha para ele, vê ele como os pés de latão reluzente, como se tivesse sido refinado uma fornalha de fogo, e foi mesmo. Por que ele tem esses pésão? Para quê? Para pisar nesse lagar aí, ó. Porque a ideia aí é que eles pegavam uvas e colocavam dentro de um vasilhame e as esmagava com os pés. Entendeu? A ideia aí é essa. Quer dizer o seguinte, que no Armagedon todas as nações vão estar reunidas lá contra Israel, e Cristo vai esmagar essas nações com o pezão que ele tem. Essa é a ideia aí. 4, o que ele faz mais?
e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E é tão interessante, observa, isso quer dizer que da mesma boca de Jesus sai absolvição e sai condenação. E o que está saindo da boca de Jesus lá no dia do julgamento dessas nações é a condenação. A ideia aí é essa: a espada aguda para ferir com ela as nações. A palavra que salva, mas é a mesma palavra também que condena, se a pessoa não obedecê-la. Essa é a ideia. Então nós temos nesse texto o Cristo que é, o Cristo que tem e o Cristo que faz. O que tem mais nesse texto? Vamos lá. Segundo, a descrição do exército de Cristo. Tem aqui também nesse capítulo 19? Tem. Vamos ver lá? Os santos do Antigo Testamento. Eu coloquei 19, 14, e seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Seguiam-no os exércitos no céu. É lógico que aqueles que foram salvos pela fé no sacrifício perfeito de Cristo, mesmo no Velho Testamento, eles também estarão presentes nessa volta aí. Eles voltarão com Cristo. A igreja retornará com Cristo, mas eles também retornarão. Segundo, a igreja. Essa igreja voltará cavalgando em cavalos brancos. Está vestida de branco, a justiça dos santos. E terceiro, cavalga triunfantemente. A igreja está vindo com Cristo. Pensa nessa cena, irmãos. Pensa nessa cena. O céu abre, porque o verso 11 diz que o céu abriu. O cavalo, aparece um vestido de branco, montado num cavalo branco, descendo, e ele vê vários outros montados em cavalos brancos vindo com ele. Pensa um negócio desse. E o bom de tudo é que quando ele vê isso, ele está ouvindo também o quê? Ele está ouvindo cânticos. Ele está ouvindo o quê? Aleluias. Aleluia! Chegou o tempo de Deus julgar o pecado. Aleluia! Chegou o tempo dele reinar. Aleluia! Chegou o tempo dele casar com a igreja. Viu? Que coisa linda, irmãos. Fantástico. Maravilhoso. Quem estará mais vindo? Os anjos. Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Entenda aí que o texto está falando de Israel, capítulo 24. Cena de número 3, Apocalipse 19, verso 17 a 21. O julgamento é anunciado na terra. Essa terceira cena mostra o julgamento final das forças do exército da besta e os seus confederados. Então aqui nós chegamos na parte final do capítulo de número 19 e nós vamos falar então sobre esse julgamento. É bem no finalzinho da tribulação, quando Cristo vai aparecer, como nós já estamos lendo do verso de número 11 ao 16, ele vai aparecer e vai fazer esse julgamento. Vamos lá? Os personagens dessa grande batalha: o anjo, Apocalipse 19, 17, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Observa que essa ceia aí não é a anterior. A ceia anterior é do Cristo e da igreja. Essa ceia aqui é da batalha final, onde haverá muita destruição, muitos corpos mortos, onde alguns dizem que as aves de rapinas vão se alimentar da carne dos mortos naquela batalha. Então está aí. Segundo, as aves de rapina. Olha o texto: as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, porque para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam,
e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Vai ser uma carnificina, meus irmãos. Toda guerra é uma carnificina, imagine lá, essa lá. Eu vou aproveitar aqui e dizer o seguinte, eu não sei se eu falei, deixa eu repetir. Aquele filme chamado Megido, ou Meguido, tem ele aí na internet, acho que na livraria também tem ele aí para alocar. Assistem ele, irmãos, para vocês verem. Ele retrata justamente essa batalha bem no final. Agora, se você assim tiver muito medo, não assista de noite não, tá? Antes de dormir, ele causa um pouquinho de pavor, tá? Agora, se você não tem nada com isso, assiste, não tem problema. Mas é fantástico, você vê lá, que coisa gloriosa, tá? Vamos lá. Quem mais estará nessa batalha? A besta e seus exércitos. Capítulo 19, verso 19. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Viu? Eles estarão lá. Pastor, quem serão esses exércitos da besta? Com certeza, 10 nações unidas do mercado comum europeu, ou da Europa, melhor dizendo. Pode ser os países mais ricos do mundo? Pode sim. Isso aí são os reis confederados do anticristo. Agora observa quem mais vai estar lá. A Rússia, a Federação do Norte e seus aliados. Quem mais? Os povos asiáticos, os reis do leste, povos asiáticos de além do Eufrates. Quem mais? A África, uma parte da África. O rei do sul, poder ou colisão de poderes do norte da África, principalmente o Egito, a Turquia, o Irã, mesmo. Eu vou logo assim englobar todo mundo, né? Eu acho que os países árabes todos estarão contra, porque não tem um povo mais odiado do que Israel para os muçulmanos. Nossa, árabe, meu Deus do céu. Com base na profecia de Ezequiel, haverá uma grande confederação, conhecida como a Federação do Norte, sob a liderança de alguém que surge da terra de Magog, a Rússia. Aliado à Rússia estarão o Irã, a Pérsia, certos estados árabes, como Puti ou Etiópia, a Alemanha e alguns povos asiáticos conhecidos como Togarma, que podem incluir uma união considerável de poderes asiáticos. China vai entrar nesse trem, pastor? Aí. Coreia do Norte, vai entrar todo mundo aí no bolo. Mas guardem essa palavra, Turquia, gente, não esqueça desse nome, Turquia. Turquia é forte, viu? Turquia vai ser um dos países fortes nesse negócio aí. O anticristo vai guerrear contra Cristo e seu exército. O verso 19, só para a gente repetir. Para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Percebe? Então, o exército do anticristo, a besta e seu exército, como também essa confederação de reis, vão estar reunidos naquela terra. E eles vão tentar lutar e destruir Cristo e o seu exército. Quem faz parte do exército de Cristo? Os santos do Velho Testamento, anjos, a igreja, vai tentar também destruir nós. Pastor, mas como é que nós vamos estar em carne e sangue? Não, em corpo glorificado. Portanto, a gente não morre mais. Viu a lógica da coisa? Nós vamos vir. Para que a gente vai vir, pastor João? Para a gente matar os dois lá? Não. O que a gente vai fazer? Para testemunhar o poder que o esposo tem. Testemunhar a glória de Cristo, o poder dele. E ele vai instaurar o milênio logo depois disso aí. Então, quais são os resultados? Quais são os resultados dessa batalha? Vamos lá. Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aparece no céu como sinal. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Beleza, pronto.
Aí ele voltando aí. Peguei essa imagem aí, viu que não tem rosto, né? Esse negócio de Jesus com cabelinho loiro, partido no meio, olhos azuis, isso aí é invenção na Idade Média, né? Ninguém sabe a fisionomia exata do rosto, dos traços, né, físicos de Jesus. Mas ele vai descer aí, um dia ele vai descer. Pensa, irmãos, eu fico imaginando, viu, pastor Valdes? Eu fico imaginando assim, aquela glória, o movimento no céu, abriu-se o céu, lá vem ele montado naquele cavalão. Um dia Jesus entrou em Jerusalém, né? Entrou em Jerusalém num jumentinho, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, não é mesmo? Humilde, simples, morreu na cruz do Calvário, restou o terceiro dia, e me dá todo o poder nos céus e na terra. Foi embora. Mas na volta aí não vai ser no jumentinho, não. Ele vai voltar num cavalão forte, possante, uma riata espetacular, um manto espetacular. E eu fico pensando, irmão, que tamanho e como é que vai ser esse nome? Porque João consegue identificar o nome, o manto dele sobre a coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acho que esse negócio vai brilhar, vai brilhar, vai ser assim espetacular. E a coroa na cabeça, 10 diademas. Vai descer todo mundo em silêncio, pastor? Não, eu acho que vai ser um barulhão de glória a Deus, irmão, vai ser um negócio espetacular. Vai ser uma bênção, né? Porque pensa que antes já tem os cantos no céu, antes do céu abrir, já estão cantando lá. Chegou o momento, Valdes, mesmo o quê? Chegou, vamos louvar que chegou o momento dele julgar o pecado. Mesmo. Vamos louvar porque chegou o tempo dele errar. Mesmo, chegou o tempo dele casar com a igreja. Vamos louvar. Pensa nisso, irmãos. Espetáculo isso. Maravilha. A besta e o falso profeta também estarão lá. Não é apenas Cristo e seu exército. Olha lá. E a besta foi presa. Olha o resultado. Presa. E com ela o falso profeta. Diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Olha o resultado. Quem prendeu? Foi um anjo? Não. Quem prendeu foi Jesus. Prendeu. Prendeu quem? O anticristo. Prendeu mais quem? O falso profeta. Prendeu. Segundo resultado, olha lá. A besta e o falso profeta são lançados no inferno. Olha lá. Capítulo 19, verso 20b. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde. Foram lançados vivos. Foram mortos. Vivos. Pastor, então o inferno é um lugar? É um lugar. 2 seres humanos foram lançados lá. Está bem claro isso aí. O anticristo, possuído por Satanás, e o falso profeta na mesma linha. Olha, os exércitos confederados do anticristo serão também mortos. Olha lá, Apocalipse 19, verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, o falso profeta e o anticristo presos. O falso profeta e o anticristo lançados vivos no inferno. E depois está lá. E os exércitos confederados, o anticristo e também os confederados da Rússia, do leste e do sul, todos, olha lá, os demais foram mortos. Quem vai executar? Cristo. Você já viu aquela história assim? Ah, Deus não manda ninguém para o inferno, não. Como é que Deus vai matar uma pessoa? Mas ele teve coragem de matar o filho dele. Você acha que ele teve coragem de matar o filho dele e ele não vai ter coragem de lançar um ser humano no inferno? Você acha? A gente não pensa nisso, né? Se ele teve coragem de matar o filho dele, não, pastor, não foi ele que matou, não foi o próprio pai que matou o filho. O próprio pai.
Não foi soldado que matou Jesus, não foi Herodes, não foi Pilatos, não foram os religiosos, não foram. Não foi o diabo também que matou Jesus, como muitos pensam aí. Não foi. Quem sacrificou o próprio filho foi o pai, para não sacrificar você e jogar você no inferno. Agora, se ele teve coragem de matar o filho dele, de forma cruenta, ele não vai ter coragem também de matar o ser humano e jogar no inferno. Conversa. E não apenas por esse motivo, mas por causa da justiça. Apocalipse, capítulo de número 11, verso 15, e o capítulo 19, verso 6, diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. 19:6. E ouvi como que a voz que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Vocês se lembram daqueles 4 impérios mundiais? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e o animal lá, representado lá no leão, no urso, no leopardo, no animal horrível. Lembram disso? Lembram também da estátua, semana passada, da estátua, cabeça de ouro, tórax de prata, ventre de bronze, e as pernas de ferro, e os pés, os 10 dedos misturado com barro e ferro, lembram disso? Que representa os governos mundiais. Deu um probleminha aqui. Abre Daniel, por favor, capítulo de número 2. Vamos aqui. Daniel, capítulo de número 2, por favor, para a gente encerrar. Ezequiel, Daniel, capítulo de número 2. Obrigado aí pelo auxílio. Capítulo de número 2, verso de número 34 e 35. Olha para você ver que coisa linda. Olha aí. Eu vou ler até o verso de número 33, 34, 35. E as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Verso 34. E estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras, no vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Para um pouquinho aqui, o que ele quer dizer? Quem é a pedra? É Cristo. Observa que você tem todos os governos do mundo, o último governo representado nos 10 dedos, misturado com barro e ferro, o último governo mundial do anticristo. A pedra que é Cristo, capítulo 19, vem do céu em glória e cai sobre os pés e esmiuça os pés daquela estátua, daquele reino. E aí o restante do verso 35 diz assim: mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Isso quer dizer o quê? Nesse capítulo, Cristo desce e ele então põe ponto final em todos os governos mundiais que já existiram. Todo. Ponto final. Esmaga todos eles e instaura o governo messiânico, o governo de Cristo no mundo. E quando diz que encheu a terra, não apenas começou a encher quando Cristo veio ao mundo, mas vai encher a terra, porque no milênio, quando ele instaurar, logo depois aqui, quando ele instaurar o milênio,
toda a humanidade será governada pessoalmente por Cristo. A pedra encheu, verso 35, e a pedra fez-se um grande monte e encheu toda a terra. Toda a terra será cheia da glória do Senhor, da vontade do Senhor, do poder do Senhor, do governo do Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos. É isso. Isso vai acontecer. Semana que vem a gente continua aqui. A gente termina o capítulo 19, faz o julgamento das nações aqui no segmento e fala sobre o milênio, capítulo de número 20, de 1 a 10 de Apocalipse. Amém, meus irmãos? Como é um estudo, a gente tem que parar agora, mas eu gostaria que a gente cantasse